O nosso CBN Startups aqui na rádio que toca notícia na Amazônia, toda terça-feira, a partir de 9h30 da manhã, a gente bate um papo sobre o ecossistema de inovação. Aqui comigo já Vitor Alves, nosso parceiro nesse quadro, ele que é presidente do Conselho da Associação de Inovação de Tecnologia do Pará. Oi, Vitor, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Tati, bom dia, pessoal. Bom dia. E o nosso convidado de hoje é o Carlos Nogueira, um dos mais premiados investidores de startups da Anjos do Brasil, é isso? Isso mesmo. Seja bem-vindo, Carlos. Bom dia. Obrigado. Sou um anjo. Mais uma vez aqui conosco também. O Carlos já esteve aqui na CBN em uma entrevista, no Tarde de Notícias, e agora aqui conosco no nosso quadro CBN Startups. Bom, hoje a gente sempre tem falado muito sobre a ação das startups, né? O que elas proporcionam, esses negócios de impacto, de propósito. E a gente também tem falado muito aqui sobre o investimento nessas startups. Então, a gente hoje quer entender o seguinte: o que o investidor de startup viu antes de todo mundo, hein, Vitor? Começando contigo, que a gente vai já bater essa bola com o Carlos. Não é à toa que o Carlos está aqui em Belém, não é à toa que a gente tem grandes startups no mundo inteiro. Inclusive tem até um site que diz as falhas do investidor de startup, aquele cara que deixou a startup passar. Imagina, você puder ter investido no Google, puder ter investido só na Nvidia logo no comecinho e a pessoa deixou passar. Então, acho que o investidor de startup ele consegue enxergar esse futuro brilhante que aquela startup pode ter. E é muito que o trabalho que o Carlos faz. E agora ele está trazendo ainda mais força para esse trabalho de investir em startups, aproveitando, né, o crescimento da Amazônia que ele incentivou lá no início. Legal. Quanto tempo já, Carlos, nesse incentivo às startups? 15 anos já foram. Muito aprendizado, muitos retornos legais, não só retorno financeiro. Eu acho que, e aí pegando um gancho do que você perguntou, investir em startup tem a grande vantagem de você estar junto com o empreendedor. Quando você pega num momento jovem da empresa, você ainda tem impacto na startup. Você não só coloca o dinheiro, mas lá na rede de investidores anjos, a gente fala que tem o smart money, que é o dinheiro inteligente. Sim. Você aporta o seu dinheiro, mas o seu conhecimento, as suas conexões, a sua rede de contatos também pode alavancar a startup. Então, ele falou ali do Google, do Facebook. Você compra ação do Google, você fica torcendo para ela crescer. Só seu dinheiro está lá. Você investe numa startup, você não só torce, como você também fala, pô, eu tenho um contato que pode ajudar, ou não, eu tenho uma experiência aqui que eu posso falar com o fundador. E aí a startup cresce mais ainda baseado no seu conhecimento. São dois ativos que faz, obviamente, seu dinheiro valorizar muito mais, né? É interessante, o network é muito importante, uma conexão, né? Muito Exato. Interessante. E você falou aí que já está há 15 anos, né, nesses incentivos aí. E como é que você enxerga hoje esse ecossistema aqui na Amazônia? Porque eu sei também que você investe na Amazônia. Exatamente. Hoje eu estou chegando quase nas 70 startups investidas desde que eu comecei. Eu estou com umas 20 e poucas startups no meu portfólio, mas dessas 20, 10 estão aqui na Amazônia. E por que eu tenho essas 10? Por que eu mantive muito 10 e das outras regiões eu não investi tanto? Eu ainda continuo investindo, mas eu tive uma experiência e, na verdade, foi uma análise que eu fiz no meu portfólio de startups. Na média, um portfólio de startups cresce 3%, 4% aí ao longo de alguns anos, né? Porque você tem algumas que quebram, tem outras. As startups aqui do Norte têm um retorno na média de 8 vezes. Em vez de 4 vezes, são 8 vezes. Da minha visão, o que difere o empreendedor do Norte, especialmente aqui de Belém, de empreendedores de outras regiões com muito acesso ao capital? Aqui o empreendedor ele é resiliente. Ele não tem aquela abundância de fundos colocando dinheiro. Ele tem que conhecer o detalhe do detalhe da startup. Assim, a conta de luz, se ele economizar, são 10 clientes a mais. E aí qualquer dinheiro e qualquer ajuda, o smart money, faz muita diferença. Muito interessante, eu digo sempre que quando a gente aprende a manejar o negócio com pouco, né, quando chegam muito, o negócio fica muito melhor. Porque eu acho que aí é que está o grande desafio, a resiliência que o Carlos muito bem tocou. Tá contigo, o que é legal, Tati, que assim, de novo, você recebe o recurso, porque era difícil ter recurso antes, agora o recurso está um pouquinho melhor.
né? O Carlos está trazendo investimento privado. Eu sempre disse que o investimento privado é difícil aqui na região. E agora a gente está tendo esse investimento privado. A gente quer convidar, inclusive, o ouvinte, Claro. quer conhecer um pouquinho mais. Tem eventos. Hoje tem um evento lá no PCT Gomar. Quem quiser dar um pulo lá com a gente, conhecer um pouco mais de investimento de startup. Então, assim, aí você tem o investimento privado, o investimento de recurso, mas tem também o smart money, né, que foi o que ele falou. Então, você faz uma conexão ali de uma pessoa que não te conhecia, uma pessoa que estava procurando uma solução que você tem. E, às vezes, essa pessoa tem muitos clientes, essa pessoa tem uma rede de contatos muito boa. E que você, com uma venda só, consegue multiplicar bastante o seu resultado, você alavanca muito mais rápido. Então esse que é o tchan da startup, né? Que às vezes sem precisar investir muito em infraestrutura, você consegue multiplicar muitas das vezes. Agora, a gente tem falado muito sobre esse olhar do investimento privado para as startups. E eu queria que vocês também trouxessem com a experiência de vocês, assim, como é que a startup também pode enxergar essa possibilidade, né? Eu digo sempre assim, que no caso das micro e pequenas empresas, por exemplo, o Sebrae, que tem toda uma expertise para capacitar, para melhorar aquele negócio, para que essa empresa aumente seu faturamento, melhore seu atendimento, enfim. No caso das startups, como é que se prepara uma startup para receber um investimento privado? Ótima pergunta. Quer dar um toque do lado de empreendedor? Eu vou dar um toque do lado do empreendedor. Eu acho que assim, curiosidade. Você sempre tem que estar preparado, né? O Carlos vai dar um pouquinho dos detalhes do que é essa preparação. Sim. Mas você precisa estar sempre preparado, porque de repente pode vir uma oportunidade e você não pode deixar de escapar, né? Então, esteja sempre preparado. Eu acho que do lado do empreendedor também você tem que procurar os melhores investidores, porque não pode ser qualquer investidor, né? Sim. Eu sei que às vezes a pessoa está desesperada pelo dinheiro, preciso, porque senão a empresa vai fechar, mas você pegar qualquer investidor é muito ruim também. Aí, claro, tem a parte técnica, né, que é você estar bem preparado. Aí o Carlos pode dizer melhor o que é estar bem preparado para poder receber esse investimento. Legal. Você comentou do Sebrae, uma coisa que eu sempre vejo a pessoa fazer essa separação. Micro e pequeno negócio e uma startup. Não, a startup é um micronegócio. Então, inclusive, o Sebrae faz um trabalho incrível Sim. de dar essa base de tornar uma ideia uma empresa. Legal. Passado esse momento, você hoje tem basicamente alguns tipos de investimento. Você tem desde o investimento de amigos, né, que são pessoas que acreditam no teu sonho, confiam em você, e aí entra os investidores, que eu digo qualificados, profissionais, investidores que não te conhecem, mas ainda assim vão apostar no seu negócio. Esse investimento normalmente não é para sustentar você, não é para fazer sua ideia sair do papel. Esse investimento normalmente é para fazer uma ideia que está dando certo, escalar rápido. Então, o que você tem que ter? Fazer sua ideia estar dando certo. Você tem que estar preparado, já ter clientes, já ter validado o seu negócio, e aí você vem buscar um investidor que vai fazer o que a gente fala 10 anos em 1. Ele vai antecipar o que você demoraria 10 anos em 1. Então, está preparado com o seu negócio, conhecer o seu negócio. Muito que a gente fala, a gente não aposta no cavalo, a gente aposta no jockey. Uhum. A gente aposta no empreendedor. Até uma frase que já virou clichê minha cara, já tem hoje 8 bilhões de pessoas no mundo. Qual a chance de você, empreendedor, ter sido o primeiro a ter essa ideia? Quase nula. Mas dos que tiveram essa ideia, qual a chance de você ser o que melhor executa? Muito maior, porque são poucos. Então a gente aposta nesse cara que a gente acha que a ideia dele vai ser melhor executada do que de outra pessoa. Tá muito bom? Legal, muito interessante. Bom, a gente está no nosso quadro CBN Startups aqui na rádio CBN, toda terça, 9h30 da manhã, com o Vitor Alves, que é presidente do Conselho da Associação de Inovação de Tecnologia do Pará, e o nosso convidado de hoje, Carlos Nogueira, um dos mais premiados investidores de startups da Anjos do Brasil. É isso daí, não confundam mais. Bom, a gente está aí pré-COP, né? E a gente está vivendo um movimento incrível aqui na Amazônia também. A gente tem falado muito sobre isso aqui também. O Vitor, que recentemente participou de alguns eventos, também até fora do Brasil. Como é que o investidor de startup também está enxergando essa oportunidade, esse portal que está se abrindo aí, já se abriu, na verdade, com a COP? Interessantíssimo como o ecossistema está fervilhando desde que foi anunciado aqui, como tem sido acelerado desde que se ouviu da COP. Mas o que muita gente não nota é que a COP é a cerejinha do bolo.
Normalmente, esses grandes eventos é onde você assina um contrato com um fundo, onde você celebra alguma coisa. Não é onde você vai conhecer o seu investidor. Sim. Porque quando você chegou lá, obviamente vão haver conversas e tudo mais, mas chegou lá, você já tem que estar preparado. Então, eu tenho visto um potencial muito grande agora de investimento de startups que a gente prepara tudo para quando chegar na COP, já ter recebido investimento, já ter crescido, para crescer ainda mais, para buscar já um investidor muito mais qualificado que vem de fora. O investidor que vai vir de fora, ele espera que você esteja num tamanho muito maior do que o investidor local. Então, se você for, vou esperar a COP para buscar o investimento estrangeiro que vai vir, ou do grande investidor, ele vai olhar, chega num faturamento aí de 100 milhões e vem falar comigo. Eu não peço um faturamento de 100 milhões, eu quero um faturamento melhor para chegar nos 100 milhões, para aquele investidor fazer o meu investimento escalar ainda mais. Então, assim, a COP está impactando, a COP vai gerar muita coisa, muito negócio, mas você tem que se preparar, você tem que buscar seu investimento desde já. Você tem que estar, até inclusive, já aproveitando, trazendo uma novidade aqui, que eu não falei, eu fui tão provocado por outros investidores, por outros interessados, em conhecer a tese de investimento aqui no Norte, ainda mais pela COP, que eu fui convidado por alguns empresários locais a montar um fundo de investimento, onde eu vou trazer startups boas para outras pessoas investirem comigo. Porque, de novo, eu tenho investido aí nos últimos 15 anos do meu bolso, tem dado um retorno muito bom, graças a Deus, por isso que eu ainda estou aqui. Mas, assim, pensando no impacto, se eu investir X, eu vou dar um retorno 10X. Se eu investir 10X, eu vou dar um retorno 100X. Então, eu potencializo o meu investimento com outros investidores com mais recursos e mais inteligência, porque não é só o dinheiro, como eu falei. Carlos, eu tenho uma experiência muito grande de tecnologia, vendas e tal, mas de repente um dos investidores do fundo é uma grande pessoa da mídia, é uma empresa de mídia muito grande. Esse cara vai conseguir impulsionar a startup com os contatos que ele tem muito mais que eu. Ou então é uma empresa de varejo e um dos investidores do fundo é um grande varejista. Esse varejista, ele além de colocar o dinheiro, vai falar, olha, eu vou te apresentar toda a minha rede de fornecedores para você vender para esses fornecedores. Então, eu multiplico o dinheiro que eu estou investindo, juntando vários cérebros e vários bolsos. Eu acho muito interessante esse teu olhar de investidor, né, gente? Que está tendo um retorno muito positivo também dessa aposta, desse investimento, melhor dizendo, nas startups, porque você olha, a startup está começando ali, vamos lá, vamos investir nela, porque você já está enxergando algo lá na frente, e isso é muito bacana. Eu acho que é essa mudança de olhar do investidor que tem que acontecer na nossa realidade local, porque quando chega uma proposta para o investidor, startup e tal, mas será que isso é seguro? Será que é seguro investir? Qual é o retorno que eu vou ter? Calma, aposta, investe. Eu acho que essa segurança que o Carlos está compartilhando com a gente, e principalmente esse network que ele vai fazer e está fazendo já com os investidores, potenciais investidores locais, isso é muito bacana para fortalecer o ecossistema. Precisa muito. Olha só que interessante, a gente tem levado isso para a gringa, né, o pessoal de fora. No passado, o que o pessoal dizia? Olha, vocês estão num mercado emergente, que é o Brasil, num estado emergente, que é o Pará, numa situação emergente, que são as startups de sustentabilidade, etc. O Carlos apostou lá atrás. Agora essas startups já estão crescidas. Agora a gente vai entrar com investidores locais que, quando chegar na COP, já vai ter o dobro, o triplo do tamanho. Então, quando chegar lá na COP, o pessoal vai olhar, poxa, funcionou, né? E a gente sabe lidar com essa adversidade aqui. O pessoal já entende. É um mercado difícil, mas a gente está acostumado com ele. O pessoal de fora não está acostumado. Quando eles verem as startups crescendo num ambiente difícil, poxa, tem um potencial de crescimento muito alto aí. Bom, até só adicionar uma coisa quando a gente está falando de investidores, eu sempre esqueço de falar, e hoje eu vou reforçar, quando você fala de investir em fundos ou em startups, normalmente você pensa grandes executivos milionários, bilhões de dólares. Não, o investidor médio de startup é o dono do supermercado aqui embaixo, daquele posto de gasolina, que ele está montando o investimento, olha, eu tenho um pouco em renda fixa, eu tenho um pouco em Bitcoin, eu tenho um pouco em ações, vou ter um pouco em startup. Normalmente, esse pouco em startup é de longo prazo, mas é o que dá mais retorno, com mais
certeza do que um fundo de Bitcoin que tem uma oscilação, que o Donald Trump chega amanhã e fala, não vou mais usar Bitcoin. Que Bitcoin depende de uma série de fatores. Exato. Aí A startup depende só do crescimento, Legal. do esforço do investidor e do empreendedor. Muito bacana. Bom, gente, essa nossa conversa fica no nosso canal no youtube.com/CBN Amazônia. Toda terça a gente está por aqui plantando uma sementinha aí nesse ecossistema de inovação. Vitor, quero te agradecer mais uma vez por estar com a gente, principalmente por trazer o Carlos novamente aqui conosco, o Carlos Nogueira, que é um dos mais premiados aí, investidores de startups da Anjos do Brasil. Carlos, seja sempre muito bem-vindo à Rádio CBN. Muito obrigado pelo convite, e sempre que quiserem é um prazer conversar com a audiência de vocês. Muito bacana. Quem está ouvindo a gente está com uma ideia legal, um propósito bacana, tá com o pé aí para fechar sua startup, fechar no bom sentido, de firmar sua startup. Como é que faz? Onde é que pode procurar uma orientação, Vitor? Que legal. Ó. Primeiro, o AMZ Venture Capital, que seguiu o que o Carlos fala para entender como é a palavra do investidor, né? Sim. Tanto para quem quer investir como para quem quer ser investido. A AMZ Venture Capital, e seguiu a Açaí Valley. E quem quiser, presencialmente, hoje tem um evento lá no PCT Guamá, o Carlos vai estar lá, vai dar uma palestra. Legal. Vou estar lá também, então vai ter um network divertido. O Instagram, AMZ Venture Capital, né, assim, Venture Capital, e também tem o meu Instagram pessoal, que é @investidor Carlos Nogueira. Pode me seguir lá, e aí sigam também o do fundo, que a gente sempre traz aí informações, conteúdos para quem quer buscar investimento, quem quer crescer como startup e quem quer investir também. Muito bacana, gente. Esse nosso papo passa tão rápido e é tão bacana, a gente fica com tantas ideias, assim. Muito obrigada aos dois pela participação mais uma vez.